Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. E ela está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 21. O texto sagrado nos diz o seguinte: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Olha só, a palavra está dizendo a importância de nós nos relacionarmos bem com todos, principalmente aqueles que estão próximos de nós. Um vizinho é aquele que mora ao lado da nossa casa. Então isso mostra que o cristão, o crente, tem que fazer todo o possível para ter paz com todos os homens, inclusive com os vizinhos, né? Vizinhança às vezes é um lugar de confusão, mas no caso do cristão, não. Não podemos desprezar o nosso vizinho, porque senão iremos pecar, errar, falhar. Pelo contrário, temos que sempre construir pontes de amor e não muros de separação nas nossas relações, principalmente em quem está próximo de nós. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Aqui, na continuação desse versículo, fala sobre a sensibilidade com aquele que sofre, a sensibilidade com aquele que está passando alguma dificuldade. O cristão, ele não exerce apenas generosidade, ele é generoso por natureza. Ele tem essa virtude chamada generosidade, misericórdia, compaixão com aquele que sofre. Por isso, ele se compadece. A palavra compaixão significa aquele que tem paixão, aquele que sente aquilo que o outro sente no seu coração. Também é conhecido como empatia. E fazer isso com relação ao pobre aqui, ou seja, aquele que é marginalizado, aquele que muitas vezes é desprezado por causa da sua condição material, a Bíblia diz: esse será feliz. Ou seja, quem ajuda o pobre, quem se compadece do pobre, quem é generoso, será feliz. Porque a felicidade, ou seja, ele se sentirá realizado em ajudar o próximo. Ele se sentirá cumprindo o seu propósito, sendo abençoado, mas também abençoando outras pessoas, agradando o coração de Deus e se sentindo bem no seu próprio coração. Versículo 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Provérbios 14, 22. E a resposta é sim. E aí na continuação o texto diz: mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Olha só essas duas virtudes cristãs, amor e fidelidade. São duas expressões do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Deus é fiel. Então essas duas virtudes, essas duas qualidades devem fazer parte do coração do cristão, das ações do cristão, dos pensamentos dos cristãos. E isso vai nos fazer planejar o bem, ou seja, desejar o bem ao outro. É um outro conceito cristão chamado de benignidade. Querer o bem do outro. Deus, além de ser bondoso, ou seja, de praticar o bem em favor do outro, Deus é benigno, ou seja, Deus nunca quer o nosso mal, Ele sempre quer o nosso bem. Então, quem anda com Deus é cheio de amor, é cheio de fidelidade. Quem anda com Deus planeja o bem, faz o bem, deseja o bem em favor de outras pessoas. Mas o que maquina o mal cai no seu próprio erro, cai na própria poça que ele mesmo criou, no próprio buraco que ele fez para o outro, ele mesmo tropeçará no mal que ele mesmo forjou. Versículo 23. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Tem muita gente que é bom no falar, que é bom na teoria, mas na prática é terrível. Tem muita gente boa de gogó, boa de fala, boa de induzir os outros a fazer coisas para elas, mas é terrível em trabalhar de verdade. A Bíblia está fazendo uma apologia aqui, uma defesa ao trabalho diligente, ao trabalho esforçado. Tem um outro provérbio que diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou seja, aqui Salomão traz um elemento natural, o trabalho esforçado das formigas que juntam alimento e levam as suas tocas para que no inverno tenham alimento. Assim deve ser o cristão.
alguém que é prudente, alguém que é sábio, alguém que armazena, ao mesmo tempo que guarda, que é prevenido, né? Que trabalha com afinco, com esforço, não de forma medíocre, mas com excelência. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Em todo trabalho aproveito, ou seja, você vai ter a paga do trabalho, o resultado do trabalho, né? O salário, por exemplo, é o resultado do fruto do trabalho. A riqueza, a bênção, a prosperidade é resultado do trabalho esforçado. Você nunca vai ser abençoado, próspero, sentado numa cadeira da sala assistindo televisão. Não, irmão. É pelo contrário, o trabalho com afinco, com esforço e não ficar só nas meras palavras é o que te levará à riqueza, bênção e prosperidade. Mas se você ficar só na fala, só no converseiro, só no, né? Tem muita gente, principalmente os mais jovens, hoje a gente vê muito isso, cheio de sonhos, cheio de projetos, mas não sai do lugar. Cheio de desejos, né, de enriquecer, de ter um bom carro, uma boa casa, mas não começa fazendo cursos, né? Entrega uma tarefa, uma responsabilidade, aquele jovem, qualquer coisinha já abandona. Não podemos ser assim, pelo contrário. Versículo 24, aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Ou seja, a malícia dos insensatos, a maldade do insensato, aquele que não pensa, aquele que não usa sensatez, né? Vai pegar ele mesmo ali nos seus próprios embaraços. Mas o sábio, ele adquire riqueza. A coroa do sábio é a riqueza. Por quê? Porque a sabedoria promove prosperidade. Boas escolhas, boas decisões, atraem recursos, atraem pessoas, e você sendo um bom gestor do tempo, das pessoas e dos recursos que Deus te confiou, isso te levará à prosperidade. Sabedoria atrai a prosperidade. Insensatez e ignorância atrai pobreza, bancarrota e miséria. Então, honre a sabedoria. Busque a sabedoria de Deus diariamente, para que a cada dia mais você receba tudo aquilo que Deus tem de bom e maravilhoso para a sua vida. Olha como é maravilhoso esses princípios de Deus relatados no texto sagrado, que você coloque em prática agora, no seu dia a dia, nesta manhã, a partir dessa manhã, use a sabedoria de Deus, que faz toda a diferença na nossa vida. E desde já eu quero orar, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te enchendo de muita paz. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Bênção, prosperidade, sabedoria, graça, glória, amor e fidelidade esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Haja a bênção, a graça e a glória do Senhor. Amém? Você tem um dia abençoado na presença de Deus. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode se levantar como cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, exercendo a sua generosidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Amém, amém e amém.